E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover. E aí, será que fazer um queijo fermentado em casa é seguro? Será que algum tipo de contaminação pode matar até que esteja no queijo? Bom, essa questão da segurança alimentar, ela é muito importante e a gente deve sim ter uma atenção muito grande a ela, né? Só para terem uma ideia, segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 10 pessoas adoecem por conta de contaminação alimentar. No fim das contas, a gente está falando de 600 milhões de pessoas que morrem por ano por conta de contaminação de alimento. Então, sim, é um problema, né? E muita gente pode ter receio em relação a esse tipo de fermentação, tá? Mas, se a gente se atentar a alguns pontos, a gente consegue tranquilamente comer um queijo vegetal fermentado, sem peso na consciência e sem ficar preocupado que alguma coisa possa acontecer, tá? E eu queria explicar alguns pontos aqui justamente para que a gente fique tranquilos em relação a isso e possa fermentar tranquilamente em casa, tá? Porque a fermentação, na verdade, ela é uma prática ancestral, né? Então, se a gente for ver os nossos ancestrais mais longínquos aí, eles fermentavam já. E, inclusive, a própria agricultura, ela foi possível em grande medida por conta das técnicas de fermentação que já estavam desenvolvidas. E imaginem só, uma colheita, de um grande porte e o armazenamento disso, para que aquilo não perecesse tão rápido. Alguma coisa precisava ser feita, conservação precisava acontecer e na geladeira que eles não iam colocar, né? Mesmo porque para a geladeira acontecer ainda precisava muito tempo, né? Se a gente for pensar, até o século XIX, até metade do século XIX mais ou menos, não existia esse tipo de conservação pelo frio, né, pela geladeira. Então, outras técnicas de conservação precisavam ser desenvolvidas e a fermentação foi uma delas, né, que principalmente através da observação da natureza puderam perceber que alguma coisa acontecia com os alimentos e ainda mais, era possível criar condições específicas para que esses alimentos eles se desenvolvessem de uma certa forma. E é disso que se trata. Quando a gente, hoje em dia, vai fermentar alguma coisa, a gente vai dar certas condições ao alimento para que ele se desenvolva de alguma maneira, ou para que a gente possa selecionar naquele meio alguns micro-organismos que esses sim vão transformar aquele alimento da maneira que a gente quer, né? Bom, então, o que é fermentação? Fermentação é uma transformação de um alimento por um micro-organismo, tá? Só isso. Em pontos bem amplos, gerais e simples, é disso que se trata a fermentação. É uma transformação feita por micro-organismos de um alimento. Então a gente tem o alimento de uma maneira, depois da ação desses micro-organismos, a gente vai ter já um outro alimento. E isso porque esses micro-organismos, eles consomem alguns elementos do alimento e vão produzir alguns produtos, tá? Em termos um pouquinho mais específicos, esses micro-organismos, eles se alimentam principalmente de açúcar, tá? Carboidrato, e depois eles vão produzir uma série de compostos, tá? Eles vão produzir ácidos orgânicos, vão produzir gás carbônico, podem produzir ésteres, fenóis, vitaminas,
enzimas, enfim, uma série de compostos que vão agregar a esse alimento. Né? E o mais interessante é que muitas vezes eles podem quebrar algumas moléculas que fazem mal para a gente. Imagina só, uma mandioca brava, como é que ela faz para não ficar mais brava? Né? Para aquela carga de toxina que existe na mandioca, ela sair dela. A fermentação é um processo desse. Muitas vezes a gente vê até comunidades mais tradicionais tratando esses alimentos com a fermentação justamente para tirar alguma toxicidade ou até para conservar o alimento, como eu disse. Mas comunidades indígenas acabam por tratar a mandioca uma fermentação. A pubagem, que é esse termo utilizado para tirar as toxinas da mandioca, levam a mandioca para o rio e ela fica lá 3, 4 dias no rio fermentando. E depois desse processo, a gente tem um alimento seguro para o consumo. Agora, para os queijos vegetais, a fermentação é outra. E se a gente for ver bem, quando a gente fala só fermentação, a gente está falando de algo bem amplo, porque existem alguns tipos de fermentação. Então, talvez vocês já tenham ingerido algum tipo de bebida alcoólica para as pessoas maiores de 18 anos, essa pergunta. Então, essas bebidas alcoólicas, elas são feitas através da fermentação alcoólica, que aí é uma coisa um pouco diferente de uma fermentação málica, por exemplo, ou diferente de uma fermentação acética, que é a fermentação através da qual se produz o vinagre, que é diferente de uma fermentação lática, que é essa então que vai estar acontecendo nos queijos vegetais. O nosso interesse aqui então é a fermentação lática, que as bactérias láticas pelo menos precisam de condições específicas para que elas possam se proliferar e produzir o ácido lático, que é o ácido orgânico que a gente mais deseja ter num queijo vegetal. Mas não só esses ácidos, como outros compostos, e por isso que um alimento fermentado ele tem uma complexidade muito maior. Se vocês provarem um queijo não fermentado e um queijo fermentado, vão perceber que eles são diferentes. E o queijo fermentado ele tem uma complexidade um pouco maior de sabor, justamente pela vida que está acontecendo ali dentro dele, pela ação das bactérias que ali estão. Agora, quais os benefícios disso? Os benefícios para a nossa saúde, desses alimentos fermentados já é amplamente conhecido. A gente tem, pelo menos, a coisa mais conhecida em relação à fermentação é a população que vai estar no nosso intestino. A gente tem uma gama de bactérias que são benéficas ao nosso organismo que vão passar a habitar os nossos intestinos. É até interessante a gente notar que nas farmácias muitas vezes vendem probióticos, que as pessoas vão lá, compram e vão consumir esse probiótico. Agora, é possível fazer isso em casa, é possível colocar na nossa alimentação do dia a dia os alimentos fermentados, E, dentre esses alimentos fermentados, o queijo vegetal fermentado. Foi isso, um colega meu outro dia, foi inclusive aí que me deu a ideia para pensar essa questão dos probióticos caseiros, e em relação aos probióticos vendidos na farmácia. Porque esse colega meu
tinha chegado uma encomenda, né, para ele na fábrica onde eu trabalho, e aí falei, ó, chegou uma encomenda para você. Então ele, não, que legal, isso daí era um probiótico que eu estava esperando. Eu comprei e veio pelo correio. Falei, probiótico? Ele falou, porque eu fiz uns exames aí e tal, e se eu começar a consumir mais probióticos, os meus exames vão melhorar. Eu falei, bom, daí eu já nem falei mais nada, na verdade. Eu só pensei, né? Pensei, mas falei, mas por que está comprando probiótico se a gente pode ter uma alimentação que contenha alimentos fermentados e pode ser muito melhor, né? Porque a gente vai ter uma diversidade muito maior. Então, imagina, você vai comprar um probiótico, vão vir ali 3, 4, né, bactérias. E você consumindo um alimento fermentado, aí a gente já tem uma população muito maior. Né? E isso daí vai trazer uma série de benefícios para o nosso organismo que vai ser maior do que 4 apenas bactérias que vão estar ali. Então, a questão da saúde, ela é o ponto mais forte do porquê a gente consumir alimentos fermentados. E depois até tem associações que fazem, né, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, e tem algumas questões dessa aí, depois vocês podem pesquisar e ir atrás dessa ligação que existe entre as bactérias, né, e o nosso organismo. Agora, por que a gente então não fermentaria um queijo vegetal? Então, quais são os medos que estão por trás disso? O principal deles é aquele que eu comecei o vídeo, né? A questão da segurança alimentar. Ou seja, em relação aos patógenos, micro-organismos patógenos. Sabiam que, assim, dentre os micro-organismos, né, a gente pode classificar de várias formas, mas tem uma classificação bem geral que dividem os micro-organismos em 2 tipos. Aqueles que fazem mal à nossa saúde e aqueles que apenas estragam os alimentos, mas não vão fazer mal para a gente. A gente não vai morrer se consumir esse tipo de alimento. Tá? E tem nome para isso. Os micro-organismos que podem causar prejuízo à nossa saúde, eles são chamados de micro-organismos patogênicos. E os micro-organismos que apenas transformam os alimentos e não vai causar um mal para a gente, é chamado de micro-organismos deteriorantes, porque eles deterioram o alimento, mas não que isso vai fazer mal para a gente. Tá? Vou dar um exemplo para vocês, que é do meu raio de ação profissional, que é a cerveja. Tá? Então, a cerveja, ela é um alimento, e aí considero a cerveja um alimento, apesar da legislação brasileira não considerá-la um alimento, mas até aí a legislação alemã considera um alimento. Então, pronto. A cerveja, então, é um alimento que, por suas características, ela faz com que micro-organismos patógenos não cheguem naquele líquido. Tá? Os únicos micro-organismos que são capazes de se multiplicar e de viver numa cerveja são micro-organismos deteriorantes. Tá? Então, no máximo que eles vão fazer é produzir algumas coisas, né, alguns compostos que não vão ser tão agradáveis para a gente, né, e isso pode ter uma variedade. Né, você pode ter, inclusive, aromas que lembram um pouco ralo, vômito de bebê, esse tipo de coisa que não nos agrada, mas não quer dizer que se a gente beber um pouco daquela cerveja,
a gente vai morrer. Muito pelo contrário, né? Isso não vai acontecer. Tá? Agora, quando a gente fala de um queijo vegetal fermentado, a gente também consegue afastar esses micro-organismos patogênicos. Tá? A gente consegue ter um meio que ele vai ser populado por bactérias que vão produzir o ácido lático e aí vão evitar a proliferação de micro-organismos patógenos. Ou seja, o que a gente faz é selecionar as bactérias que a gente quer e deixar de fora as bactérias que a gente não quer. Para a gente selecionar um meio, a gente usa algumas barreiras, né? Barreiras físicas, por exemplo, ou barreiras químicas, barreiras biológicas, né? São alguns tipos de barreiras que podem surgir para a gente colocar no nosso alimento e evitar que bactérias patogênicas acabem por ali se proliferando. Tá? Por exemplo, o sal, ele é uma barreira. A partir do momento que a gente consegue salgar um alimento, a gente evita a deterioração dele, sim, que vai ser diferente se ele não tivesse salgado. Ou seja, o próprio sal, ele age como um conservante. Ele é entendido como um conservante. Por centenas de anos, a humanidade conservou muitos alimentos com base no sal. E quando a gente faz o nosso queijo vegetal, a gente coloca sal nele em algum momento. Tá? Pode não ser no momento inicial, pode ser um pouco mais tarde, ou pode ser logo no início. Tá? E o sal, ele forma essa barreira e faz com que a gente afaste micro-organismos indesejáveis para nós. Né? Ou outro tipo de micro-organismo, e aí não falando mais de bactérias, pode ser os fungos, principalmente na forma de bolores. E isso daí também afugenta muita gente da fermentação, porque acha que se fermentar vai criar bolor e depois vai jogar fora, e aí todo aquele trabalho que teve, todo o tempo que teve, né, de cuidar daquele alimento fermentado, depois joga fora, perdeu dinheiro, perdeu tempo, então prefere não arriscar. Mas evitar bolores é muito possível, tá? É bem possível isso. Primeiro porque o próprio sal, ele já vai estar lá, né? Fala assim, não, mas eu já fiz queijo vegetal e embolorou. Tá. O que bolor gosta? Essa é uma questão que a gente tem que fazer. Né? Do que bolor gosta? Quando que a gente consegue perceber um bolor em algum ambiente, assim, tipo uma casa ou um armário ou coisa assim? De onde que vem esse bolor? É quando está úmido. Né? Então, uma umidade um pouco mais alta, ela pode tornar um ambiente favorável à proliferação de mofo, tá? De bolor. Então, a gente precisa tomar cuidado. Se a gente coloca o nosso queijo vegetal, depois de fermentado, né, onde a gente vai armazenar ele, em algum recipiente que tenha uma umidade um pouco maior, e manter ele úmido, aí pode ser que embolore. Né? Então a gente evita isso. A gente consegue evitar isso como? Primeiro, tendo um trato diário. Tá? Fazer um queijo vegetal fermentado é a gente se conectar mais com o alimento. Né? A gente está todo dia ali com ele, pelo menos uma vez por dia a gente vai dizer um bom dia para o nosso queijo vegetal. A gente vai muitas vezes virar esse queijo porque ele está apoiado, né? E ele tem lá a sua umidade, certo? E ele está apoiado ali. Passados uns 3, 4, 5 dias, toda aquela umidade onde ele está apoiado favoreceu a proliferação de micro-organismos.
Então o que a gente faz? A gente vira ele. E aquela parte que estava apoiada e por consequente ficou um pouco mais úmida, a gente vai expor ela para que ela seque. E depois no outro dia a gente faz o contrário. A parte de cima está mais seca, a gente vira ela e é a parte de baixo que vai ficar exposta e vai ficar para secar. Então a gente tem extrato diário e até a base de apoio na qual esse queijo está, a gente precisa também secar essa base, né? O ambiente que ele está, onde que ele está guardado, a gente precisa secar isso daí também. Então a gente precisa ter uma manutenção periódica da coisa, justamente para acompanhar ele. E claro, se a gente vê qualquer indício de bolor, se a gente pega isso no começo, é muito mais fácil de tratar do que esperar 5 dias e a hora que pega aquilo lá, desanima, fala louco, vai pro lixo e pronto, não quero mais saber desse tipo de problema. Não. Então por isso que o trato diário ele é importante, tá? É todo dia estar ali vendo. Se surgir um bolorzinho, muitas vezes a gente consegue dar uma raspada naquilo lá e tirar. E o sal não é conservante? Coloca um pouco de sal, esfrega um pouco de sal ali em cima, de repente, né? Então tem algumas técnicas para a gente poder evitar isso e até remediar se a gente conseguiu perceber isso no início do desenvolvimento de um tipo de bolor, tá? Agora, uma coisa que a gente precisa também levar em consideração é a higiene. A gente precisa higienizar a nossa área de trabalho, as nossas mãos, os equipamentos, todos os utensílios. A gente precisa ter um rigor muito grande, porque na sujeira tem muito micro-organismo. E se a gente está fermentando, a gente quer que aqueles micro-organismos que a gente colocou se desenvolvam ali. Então, a gente não vai colocar outros para se aproveitarem da situação. Então, por isso que a gente precisa manter tudo muito limpo. E, inclusive, se a gente tem uma geladeira e está conservando o nosso queijo fermentado ali, está curando ele ali, e no processo de cura, às vezes é onde a gente escorrega. Então, a nossa geladeira ela tem que estar limpa também. A gente tem que ter uma frequência de limpeza da nossa geladeira, porque também a gente tem outros alimentos que estão juntos ali, né? Então é importante a gente sempre estar atento a isso. E uma dica, sempre colocar o queijo na parte mais superior que a gente puder, né? A gente coloca ele para curar na parte de cima, porque embaixo ele está suscetível a quedas, né? Vai mexer em alguma coisa, cai alguma, sei lá, qualquer sujidade que possa ter em outro alimento vai cair em cima dele, né? Ou se ele, por mais que ele esteja coberto, mas sempre é importante ter uma ventilação, né? Então tem que tomar cuidado nessa parte aí, mas nada que vá impedir a gente de fermentar, né? E depois, um outro ponto é em relação ao próprio descontrole da fermentação, né? Fazer uma fermentação descontrolada que vai ficar super ácida, né? Já teve gente que falou para mim, eu não consigo fermentar porque fica muito ácido a coisa, e eu não gosto de um sabor muito ácido, né? Isso daí está muito fácil de ser controlado, na verdade, né? Não é nem uma questão de ciência muito avançada, né? É uma questão de a gente utilizar os nossos aparatos sensoriais para fiscalizar isso. Se, por exemplo, você fala, deixei da noite para o dia fermentando e coloquei antes de dormir e quando eu acordei já era. Estava super fermentado, né? Estava tão ácido que eu não consegui comer aquilo lá,
deu, sei lá, uma certa repulsa até. Bom, da próxima vez então, a dica é começa fermentando de manhã, em um dia que você vai estar em casa por um bom tempo, né? Porque dali passou de repente umas 3 horas, você vai lá, pega aquilo, sente o aroma, de repente pega uma colher limpa, obviamente, experimenta aquilo lá, tá quase, não tá tão fermentado ainda, maravilha, guarda isso, deixa fermentar mais um pouco, dali umas 2 horas, volta ali, experimenta de novo, e aí, agora tá quase, podia ficar um pouquinho mais, ótimo, vai lá, deixa mais algumas horas, volta, agora tá ótimo, já geladeira, na hora, né? Porque a geladeira ela vai reduzir esse processo de fermentação, né? Não vai parar, mas vai reduzir. Dependendo do micro-organismo, reduz bastante, dependendo do micro-organismo, reduz um tanto, né? Considerável, mas eles têm até comportamentos diferentes e em relação às temperaturas eles também vão ter resposta diferente, né? Então tem micro-organismo que continua um pouquinho mais rápido que outros na mesma temperatura. É por isso que é importante a geladeira, a gente ter ela, né, para essa situação sempre menos que 5 graus, né, é o indicado, na verdade, né? Isso em linhas gerais, tá? Para segurança alimentar de um modo geral. É claro que existem alguns queijos vegetais que eles, devido aos micro-organismos que ali foram inoculados, eles acabam por exigir uma temperatura diferente, tá? Por exemplo, se a gente for fazer um camembert, que a gente vai usar o Penicillium camembert, a gente vai ter que ter uma temperatura um pouco mais elevada do que os 5 graus, né? Por exemplo, se tiver a 7, 8, vai dar certo, mas vai demorar um pouco mais. A temperatura ideal para esse fungo aparecer, né, para esse mofo aparecer, é 11 graus, tá? 10, 11 graus mais ou menos. Esse mofo branco ele começa já a tomar conta do queijo e fica, né, ele todo envolto com esse mofo branco. E ele precisa também de umidade. Então vejam só, se a gente tem medo, né, de ter um bolor, um mofo assim num queijo vegetal, é só dar essa condição de umidade e temperatura um pouco mais alta que ele vai aparecer. Muitas vezes o problema que a gente está tendo em casa pode ser a geladeira estar com uma temperatura um pouco mais alta do que poderia estar. A gente pode colocá-la um pouco mais fria e de repente resolve. E isso foi uma coisa que eu percebi na minha produção, né? Chegou uma época que eu comecei a ter alguns queijos com bolor e eu não estava sabendo por que. Eu falei, mas nunca teve isso, por que agora está tendo isso? E quando eu fui ver, né, buscando aqui, buscando lá e tal, né, era a geladeira que estava com problema, né? Ela não estava mais gelando tão bem. E aí foi só pedir uma assistência, porque estava com falta de gás, né? Ela estava perdendo gás, e aí o potencial de gelo dela começou a diminuir, né? E uma vez que a assistência veio, colocou o gás nela, ela voltou a gelar como gelava antes, e pronto, resolveu o meu problema. Eu não tive mais esses problemas de bolor. Foi só uma questão de temperatura. Então vejam como é importante a gente estar todo dia ali e atento também às variáveis, ao que a gente tem, ao ambiente que o queijo vegetal está exposto, onde que ele está ali, tá? Bom, e por fim, o que é importante para a gente é sempre buscar conhecimento. A gente buscar o conhecimento da fermentação e entender como que isso se processa, né? Ver essa questão dela enquanto um conservante, e de como que a gente consegue
fazer um ambiente propício para certas bactérias surgirem e evitar que outras surjam, né, como é o caso de um queijo vegetal. Tá? Dificilmente a gente vai ter algum caso de salmonela por queijo vegetal. Dificilmente, não é impossível. Tá? Porque se a higienização ela não for bem feita, pode acontecer, como pode acontecer para qualquer outro alimento, né? A higienização é tudo. Então, não é essa questão também de porque é a fermentação que vai ficar ruim. Não, é uma questão de higienização. Porque, vejam só, o queijo vegetal, ele vai ter sal e ele vai ter ácido, porque as bactérias láticas, elas vão produzir o ácido lático e aquilo vai ficar um ambiente ácido que é inóspito para outras bactérias, inclusive que podem nos causar a salmonela. Tá? O pH abaixo de 4,6 já resolve tranquilamente esse problema com salmonela, por exemplo. Então, por isso que é importante a gente ter uma fermentação que seja saudável também. Você não vai colocar algo para fermentar e aquilo lá, sei lá, 3 dias, 4 dias para fermentar. Não, daí já passou do ponto. Né? Um queijo vegetal, para ele fermentar e a gente saber que teve uma fermentação boa, saudável e que ele está seguro, 2 dias no máximo, tá? 48 horas. Passou disso e não fermentou legal, esquece. Aí vamos rever todo a nossa rotina, o que está acontecendo, qual que foi o starter ou o probiótico que a gente usou, porque alguma coisa não deu certo. Tá? Temperaturas que a gente utilizou, alguma coisa não aconteceu. E aí já começa a ficar perigoso. Tá? Então, por isso, sempre, no máximo, 48 horas. Espero que tenha animado vocês a fermentarem em casa. Tá? Tentem, testem, pratiquem e dúvidas que tenham, podem deixar nos comentários que depois eu respondo isso para vocês. Beleza? Até uma próxima.